Capítulo 3. Dominação. Na vida dominamos ou somos dominados. Talvez você nem saiba que se enquadra na segunda opção, por isso quero alertá-lo. Se você permanece preso às bolhas, com certeza é vítima do processo de dominação. Além disso, há outro problema em questão, já que as bolhas maiores podem dominar as menores, e assim aumentar o campo de domínio. Por exemplo, a meu ver, a bolha mais forte claramente é a da religião, porque ela se associa à cultura e passa a ditar diversas regras sobre a maneira como devemos, ou não, nos vestir, falar ou comportar. A dominação chega ao ponto de essas bolhas ditarem até mesmo como devemos viver a nossa vida. Por isso, neste capítulo eu quero abrir os seus olhos para essa realidade, a fim de que você deixe de ser dominado e passe a governar. Vamos começar falando sobre um dos principais mecanismos que a bolha da cultura utiliza para exercer dominação, o marxismo cultural. Esse movimento começou em 1920 e, na verdade, a visão do filósofo Antônio Gramsci formulou um marxismo diferente do originalmente exposto por Marx, mas que foi usado como uma base de sustentação para sua teoria. A escola de Frankfurt é mencionada como responsável pela formulação dessa ideia. Segundo eles, o consumo dos meios de comunicação em massa é feito de forma passiva e, em vez de formar leitores críticos, produz a alienação da população. Assim, fórmula uma cultura de massa que gera comportamentos semelhantes na sociedade. A verdade é que 98% das pessoas do mundo são alienadas a algum tipo de coisa, ou seja, não governa certas áreas mentais. A alienação existe porque as pessoas não gostam de pensar e permitem que outros assumam o controle de suas decisões. Se você não acordar e continuar dessa forma, a alienação vai matar você, seus filhos, e os impedirá de experimentar o melhor dessa terra. Quer continuar sendo alienado? Feche este livro e não faça nada. Quer deixar de ser? Leia e releia este livro com muita atenção. Comece a reparar que somente 2% da população governa o mundo, e eles só alcançaram isso porque se tornaram livres e entenderam o poder da autorresponsabilidade. Não é difícil identificar os comportamentos de uma pessoa alienada, por exemplo, ela vive dando opinião na vida alheia. Por quê? Controlar a vida dos outros é mais fácil do que gerir a própria. Além disso, é uma pessoa chata que sempre está certa, nunca volta atrás. Também é vitimista e cria dependência para não deixar você fugir e ser livre. Por isso, cuidado com a alienação. Sem perceber, sua vida está sendo governada por grandes corporações, religiões, mentiras e ignorância. Jesus, em oposição a tudo isso que descreve, era livre. Com apenas 12 anos de idade, ele tocava o terror nos mestres da lei. Você pode me questionar. Claro que sim, ele era o Filho de Deus, já possuía toda a sabedoria necessária para tal. Eu concordo, mas não foi só por esse motivo. Jesus tinha tanta sabedoria mesmo sendo tão jovem porque estudava e buscava conselhos direto na fonte. Por isso, deixe de ser ignorante e aprenda com ele. Busque a verdadeira sabedoria e seja livre, pois a sabedoria não é uma qualidade humana, ela é um acesso. E quanto mais próximo ao Criador você estiver, mais acesso terá e, consequentemente, estará mais livre para governar. Uma pessoa livre sabe fazer perguntas, não aceita nada que seja imposto, questiona e faz tudo de um jeito diferente. Por isso, para dominar, não aceite que as pessoas o proíbam de ser ou fazer algo. Guarde seu coração e seja livre. Quem acessa os códigos é livre e governa. Com certeza você conhece a história de Adão e Eva, mas já se perguntou por que Adão quis comer do fruto proibido? É simples, porque lá havia todos os códigos do conhecimento do bem e do mal, porém não havia a verdadeira sabedoria, a que vem de Deus. Não, existem falhas nos códigos que vêm direto da fonte, o problema é que não os alcançamos. Isso acontece porque estamos fechados em bolhas e alienados. Adão, portanto, trocou a legítima sabedoria pelo conhecimento da terra e se você fizer o mesmo, continuará sendo um grande alienado. Da mesma forma que se deu no âmbito cultural, o modelo de produção de Henry Ford também quis dominar todas as bolhas. Ele criou uma religião no meio empresarial relacionada ao automobilismo, o Fordismo. Esse modelo de produção é caracterizado principalmente pela padronização, pela montagem de linhas de produção e criação de produtos em massa. Esse mecanismo prevalece até hoje e talvez, sem perceber, você seja resultado dele. Ao viver em bolhas, você se torna mais um produto em uma esteira, uma pessoa padrão que não questiona, apenas repete o que mandam, ou seja, é dominado. Outro exemplo forte de dominação foi o de Constantino, que em 325 d.C., quis dominar pela política e foi além, tanto que o Império Romano foi o maior por muito tempo. Ele transformou a política em um modelo de Estado e estabeleceu uma religião oficial. Controlou, assim, duas grandes bolhas. E dessa forma iniciou o envolvimento de outras bolhas com o estudo, o entretenimento, a cultura e as empresas, todas passaram a ser dominadas por esse mecanismo. Para quem ainda não leu, recomendo um livro que ajudará nesse processo de reconhecer a dominação e estourar bolhas, Admirável Mundo Novo, de 1932, escrito por Aldous Huxley. O livro se passa em uma sociedade futurista na qual os indivíduos são condicionados biológica e psicologicamente desde o nascimento a viver em harmonia com as leis sociais e o sistema. Apesar de ficcional,
Essa distopia simplesmente reflete o sistema de bolhas, no qual nossos pensamentos e ações são subordinados e alienados sem que nos demos conta. Se você observar, as redes sociais constituem outro sistema de dominação. A coisa mais poderosa que o homem possui é o relacionamento, e é por isso que as redes sociais fazem tanto sucesso. No entanto, elas levam pessoas a adotarem um comportamento de manada, apenas replicando ideias ou vídeos virais sem reflexão. Atualmente, muitos produtores de conteúdo, em vez de ensinar em algo relevante ou espalharem a mensagem que arde em seus corações, dançam na frente da tela na crença de que o algoritmo favorece apenas esse tipo de vídeo. Eu, Pablo, não vou dançar. Sabe? Por quê? Porque é uma prática de pessoas presas a essa bolha. Quem não compreende o funcionamento das redes e não as usa ao seu favor, não domina, mas é dominado. A mídia também exerce sua dominação. Experimente acessar o maior portal de notícias do Brasil 3 vezes ao dia e analisar as notícias. Você perceberá que se a notícia for boa, possivelmente não terá tanta visibilidade, mas se for ruim ou gerar muitos cliques, será potencializada. Dessa forma, a mídia controla o nosso acesso às informações sobre o mundo e tornam a nossa visão sobre as notícias mais tendenciosa. Diante de todos esses aprendizados, percebi que é possível jogar um jogo bem sujo, ou seja, é possível criar uma bolha que domine todas as outras. Quem compreende o sistema de dominação tenta controlar os outros em 3 esferas: corpo, alma e espírito, e é sobre isso que quero alertá-lo. O corpo é aquilo que você enxerga no espelho, o material. A alma é um campo energético, onde está a sua mente. Ela é o lugar responsável pelas tomadas de decisão e construção da identidade. O espírito é oculto, entretanto é ele que mostra a direção que você deve seguir. Essas 3 esferas compõem o seu ser e se você permitir que elas sejam dominadas por outras pessoas ou instituições, perderá não só a sua essência como também a capacidade de viver o seu propósito. Nesse processo é essencial compreender que assim como nós, todas, as bolhas têm 3 esferas: espiritual, almática e física. Você precisa ser líder de si mesmo e não permitir que as bolhas da vida dominem os seus pensamentos e ações. Lidere sobre si mesmo, governe suas emoções. Para liderar, você deve ser flexível com as mudanças e aprender todos os dias, ou seja, estourar bolhas, entrar em movimento. Quem governa é a alma, assim, não faz sentido você se submeter ao jugo da escravidão, sendo que Deus o fez para dominar sobre todas as coisas. Por fim, a mensagem que você precisa levar para a sua vida após a leitura deste capítulo é: fure bolha se quiser fugir da dominação. Você só deixará de ser dominado e passará a dominar quando reconhecer as bolhas que o aprisionam e estourar cada uma delas. Para que isso aconteça, busque direcionamento direto na fonte, na verdadeira sabedoria. Agora que você já sabe em quais bolhas está vivendo, reflita. De todas as bolhas em que está inserido, quais são as que impedem você de viver coisas extraordinárias e avançar?